todos os professores, agradecer aos meus colegas de grupo, à nossa turma de classe e aos convidados e familiares que vieram hoje. Muito obrigado a todos. Vou dar início então ao meu trabalho. Nós vamos falar sobre jateamento por granalha de aço. Esse aqui é o nosso layout do trabalho que nós vamos apresentar para vocês. Tá? Inicialmente falando um pouco da introdução sobre o nosso problema, a hipótese que nós criamos para resolucionar esse problema, o nosso objetivo com esse trabalho e um pouco da história do jateamento. Em seguida falaremos sobre os abrasivos, que é possível usar na máquina, as máquinas, algumas das máquinas, o projeto da máquina do grupo e a conclusão do nosso trabalho. Qual foi então o nosso problema? Né? Nosso problema é que a empresa lá, ela tinha muito gasto com produtos abrasivos, né? Seja lixa, seja escova rotativa com cerdas de aço, e também uma grande dificuldade de fazer o recondicionamento de peças com geometria complexa, igual essa na imagem do meio. Então, para você chegar para dar um recondicionamento bacana nessa peça, se você fosse com a lixa, você ia sofrer um bocado, né, para dar um acabamento bacana, e provavelmente você ia, dependendo da fundura do suco da peça, você ia acabar lixando uma parte ali, gastando um pouco mais de material. Né? Então, esse foi um problema nosso também. E na empresa B, ela tinha uma autoprodução de escória, né, que é essas bolinhas aí, e produzida por máquinas do oxicorte, né, máquinas a plasma, e também geradas com respingos de solda. Né? Pronto. E qual que foi a nossa hipótese? A gente pegar toda essa escória, o que a gente conseguiria se a gente pegasse essa escória e usasse numa cabine de jateamento? Né? A gente conseguiria agilidade no recondicionamento das peças, né? A gente conseguiria também redução dos custos dos abrasivos, que era um consumo alto pela empresa A, e fazendo isso a gente conseguiria manter um controle assim, de gasto com abrasivo, preservando o meio ambiente, não comprando mais, digamos assim, comprando pouco e aproveitando bastante o que ia da empresa B para o lixo. Né? Então a gente pegava o lixo da empresa B e reutilizava na nossa máquina de jateamento. Próximo. Então qual foi o nosso objetivo? Analisar e aproveitar as escórias produzidas. A gente pegava toda essa escória produzida na indústria B, na empresa B, e peneirava. Depois, o que saiu, infelizmente, vai para reciclagem, e o que ficou na peneira, a gente vai pegar esse material e vai usar na cabine de jateamento. Né? O outro passo foi a confecção da máquina, para usar essa escória que foi peneirada, né? E depois a gente, colocando em prática, fazendo essa máquina trabalhar para a gente, foi relacionar o tempo que ela faz do jateamento na peça, de recondicionamento da peça, com o custo que ela vai fazer para a gente. Né? Depois desse custo, a gente vai comprovar a eficácia, se valeu a pena ou não a construção da máquina. Tá? Próximo. Esse cara aqui, da foto, ele se chama Benjamin Tilghman. Ele foi praticamente o inventor dessa máquina. Né? Ele nasceu na Filadélfia, nos Estados Unidos. Ele teve a formação em Direito, porém não exerceu a função. Ele viajou bastante para a Europa. Né? Tipo, ele saiu dos Estados Unidos, foi lá para a Europa, ele visitava laboratórios, fábricas. Nessas visitas ele conheceu o processo que as empresas tinham naquela época, naquele ambiente. Ele adquiriu bastante conhecimento das empresas e também conseguiu passar bastante conhecimento para essas empresas, para melhorar o processo deles. Ele também serviu na Guerra Civil Americana, né? E nessa servidão aí, ele estava alojado lá, teve uma tempestade de areia no alojamento dele. Né? E essa tempestade bateu na vidraça, deixando o vidro ofuscado. Então o vidro que era transparente deixou ofuscado. Porque ele teve uma ideia, então, o que eu posso fazer? Eu posso criar uma máquina que eu possa jogar areia em vidros, em mármore, e para deixar ofuscado, criando algumas letras, desenhando no vidro. Então ele foi o inventor da máquina de jateamento. Naquela época, ele também, além de patentear a máquina de jateamento, ele patenteou todos
os abrasivos que poderiam ser usados nessa máquina. Então, podemos dizer que ele foi o pai do jateamento. Próximo. Então, o que é o jateamento abrasivo? É uma operação que propulsiona material abrasivo sobre uma superfície. Então, ele vai pegar do reservatório, ou seja, de onde for esse material, e vai arremessar na peça. Né? E o que essa ação vai me dar? Ela vai me dar a remoção da oxidação da peça, né? Seja ela muito oxidada, seja ela uma pintura que está mais gasta, então ele vai tirar essa pintura, essa oxidação. Né? E ela torna a superfície lisa em superfície rugosa. O que quer dizer isso? É tipo uma vibe de areia. Para pintura, isso quer dizer muito. Tá? Então, você pintar uma superfície lisa e pintar uma superfície rugosa, a lisa ela vai ficar com pouco tempo na pintura, dependendo de onde você for. E na rugosa, vai dar uma ancoragem extremamente boa para a pintura. Então, isso vai ficar por um bom tempo a pintura na peça. E o meio mais utilizado para fazer o jateamento é o ar comprimido. Isso aí a gente vai mostrar para vocês depois. Próximo. E a verificação da eficácia do jateamento. Ficou demonstrada a superioridade dos navios construídos em aço sobre os de madeira, contemplando a modernização das Forças Armadas dos Estados Unidos da época de 1862. Então, as Forças Armadas dos Estados Unidos, eles trocaram os navios de madeira por os navios de aço. E o que acontecia? Eles pintavam os navios de aço, colocavam em alto mar, e lá em alto mar, quando eles voltavam com bastante oxidação nos cascos do navio. Né? E o que eles fazem? O que na época eles pensavam? Como que a gente vai recondicionar essa oxidação, que não é uma oxidação fraca, né? Uma oxidação grosseira, né? Com o tamanho do navio. Então você imagina, vão utilizar 30 homens para começar a descascar a casca do navio. Né? O tanto de abrasivo que eles vão usar. Então o Tillman teve a ideia de usar o jateamento para fazer o recondicionamento do casco do navio. Né? Isso eles pegaram muito tempo para fazer o recondicionamento, fora que deixou a superfície do casco rugosa, que deu uma ancoragem melhor na pintura, e depois esse navio voltava para alto mar, duravam bem mais tempo sem oxidação. Próximo. Eu vou falar só um pouquinho sobre os equipamentos de segurança para o jatista. Né? Ele tem que usar um capacete sinalizador de pressão mínima, que cuida da pressão respiratória e atende às normas da ABNT. Né? Então, todo jatista ele vai ter que usar um equipamento de segurança, seja ele um blusão, uma luva, um capacete, né? Uma mangueira de ar que resiste à abrasão. Mas ele não vai usar todo o equipamento para mexer, por exemplo, com uma máquina dessa. Né? Cada lugar é específico para ele mexer com os EPIs. Né? Por exemplo, se ele fosse jatear numa cabine, imagina que isso aqui é uma cabine fechada. Né? Aí ele vai ter que usar todo um equipamento, uma luva grossa, um blusão, seja ele de borracha, seja ele de raspa. Né? Então, depende de onde você vai utilizar o jateamento. Próximo. Agora, para dar continuidade ao trabalho sobre abrasivos mais utilizados e suas finalidades, eu passo a palavra agora para o meu colega de trabalho, Fernando.